igual a todos os outros, é racional, é livre e é egoísta. Todo mundo é egoísta por natureza. Não confundir egoísmo no sentido moral com este sentido que eu estou tratando agora. Vou ter que dizer o palavrão que se tem que dizer que demarca isto. E este sentido de egoísmo é sentido ontológico. Acho que vocês já devem ter ouvido esse palavrão por aí. Sabem o que significa? Que a coisa é como é, não porque eu quero que seja, mas porque ela é assim. O ser é assim quando você diz, eu posso fazer isto ou aquilo, aí você está dentro da questão da moral. A ontologia me diz, a coisa é assim, independente de que eu queira ou não. Então, os grandes intelectuais, vocês podem pegar, e já devem ter estudado Locke, Rousseau, Hobbes e outros grandes intelectuais burgueses, traduzindo aquilo que estava acontecendo no interior do sistema feudal, ou seja, emergindo um novo sistema social, uma nova forma de trabalho. Eles diziam, puxa, o que é que essa nova forma de trabalho deixa claro? Que todo indivíduo, ao nascer, já é egoísta, independente de que ele queira ser. Não adianta dizer, eu não quero ser egoísta. Você pode fazer ações que não são egoístas, tá? Mas você, todo mundo vai ter que lutar pelos seus interesses particulares. Pode se juntar com outras pessoas, tudo bem, mas vai ter que lutar pelos seus interesses particulares. Um exemplinho deixa muito claro. Quando vocês vão fazer um concurso, ninguém olha para o lado e diz, bom, essa carinha é mais pobre, então eu vou deixar lugar para ele. Eu vou atrás do meu. E não é por maldade, é porque este sistema social exige isto. Os grandes teóricos interpretaram isso como algo natural. O sujeito nasce, sempre foi assim e sempre será assim. Veja, qual é a consequência disto? Se a desigualdade, antes disso um pouquinho, do fato de todo mundo ser egoísta por natureza, devém o fato de que todo mundo vai batalhar pelo seu interesse particular, uns batalham mais, outros menos, e obviamente os que batalharem mais, segundo a teoria deles, ficarão ricos e os outros ficarão pobres. Ou seja, a desigualdade social não é de natureza social, não é de natureza natural, ela é de natureza social. A desigualdade social surge do fato de que todos somos, segundo eles, egoístas por natureza. Cada um vai batalhar pelo seu interesse, uns batalham mais, vencem, outros batalham menos, ficam pobres, enfim. Ora, se isto é verdade, pensem bem, se vocês alguém por aqui não acredita nisso, hein? Se isto é verdade, então a desigualdade social é insuperável. Não tem Cristo que faça acabar com a desigualdade social se nós somos egoístas por natureza. O máximo que se pode fazer é tentar diminuir a desigualdade social. E aí entram certamente as famosas políticas públicas para tentar amenizar a situação, diminuir a desigualdade social, aos poucos, gradativamente, mas nunca a desigualdade social vai acabar. Bom, veja, se você aceita esta teoria, não tem que lutar para acabar com a desigualdade social, porque é bobagem, não é possível. Mas a quem interessa esta teoria? Não é a burguesia? Porque se isto é verdade, então a burguesia diz, satisfeita, nós aqui, eu batalhei, sou rico e tal, é justo porque as coisas são assim. Eu batalhei muito. Quando se fala hoje em empreendedorismo, em meritocracia, é a mesmíssima coisa.
Bom, mas a classe trabalhadora, ou seja, vocês, eu também sou, eu só vou apontar para vocês para ficar mais, como é que se diz, mais forte a coisa. A classe trabalhadora empobrece, é explorada, é oprimida, é desumanizada. Ela não deve estar satisfeita com isso. Se você ficar satisfeito com o empreguinho que tem, pode ser um emprego até bom. É porque você não sabe o que está acontecendo nesta sociedade. Então, se você ficar satisfeito com isso, é porque não entendeu as coisas. Mas se entendeu, você vai entender que você está sendo violentado, explorado, desumanizado, e que você, e não os empresários, a burguesia, é que produz a riqueza, direta ou indiretamente, a riqueza. Eles ficam com a riqueza e você fica com a miséria. Isso é um fato nesta sociedade. Ora, se a coisa é assim, suponho que você não fica muito satisfeito com isso. Então, mas você desejaria que também pudesse melhorar de vida constantemente, pudesse chegar a uma situação em que todo mundo, batalhando, pudesse de fato melhorar de vida. Eu acho que isso seria uma coisa razoável de pensar que todo mundo quer. Mas para isso, para que esta luta por uma sociedade em que todo mundo viva bem seja possível, é preciso que esta classe trabalhadora exigiria uma teoria, um conjunto de ideias que demonstrasse que isso é possível. Não basta querer um mundo melhor, não basta querer uma sociedade em que todo mundo viva bem. O desejo, o Marx, num determinado momento, dizia, olha, desde Platão, já se elaboraram teorias nesse sentido, uma sociedade boa para todo mundo, em que todo mundo vivesse bem e tal. Não basta querer, é preciso ter uma explicação convincente que diga, isto é possível e é uma necessidade humana. Então, onde eu quero chegar? A classe trabalhadora, para se opor àquela teoria burguesa, precisava de uma teoria que demonstrar racionalmente e solidamente que este desejo não é apenas um desejo, mas é uma possibilidade real. Mudar o mundo radicalmente é uma possibilidade real. Bom, isso era um desejo. Para que isto fosse possível, era preciso que alguém elaborasse uma teoria que explicasse como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam, e que demonstrasse que a realidade social é obra exclusiva e integral nossa. Repito isso, porque eu sei que batem em outros cantos que não entendem muito bem isso. A classe trabalhadora precisava de uma teoria que demonstrasse que mudar o mundo é possível. Criar uma outra sociedade radicalmente diferente dessa é possível. E é necessário, se for o caso, de querer que todo mundo viva bem. Mas para isso era preciso de uma teoria. A classe trabalhadora botava na mesa uma demanda fundamental. É preciso elaborar uma teoria que demonstre que a realidade histórica, o ser humano, a sociedade, tudo o que vocês quiserem chamar de humanidade, é resultado exclusivo e integral dos próprios seres humanos. O que eu quero dizer com isto? Que a sociedade, a realidade social, o ser humano, não é nem criado pela natureza, ainda que tenha uma base natural, nem por nenhum ser divino. Que o ser social é resultado exclusivo e integral da própria atividade humana. O que isso quer dizer? Que a realidade social deveria ser, então,
exclusivamente histórica e social. Se algo é integralmente histórico e social, significa que ele é resultado da atividade humana. Ele não... Voltando à teoria burguesa, se isto fosse, esta agora teoria for verdade, vai infirmar aquela ideia burguesa de que nós nascemos egoístas. Ou seja, a classe trabalhadora precisava de uma teoria que demonstrasse que nós não nascemos nem livres, nem racionais, nem iguais, nem egoístas. Nós não nascemos assim. Nós nos fazemos assim por uma série de circunstâncias históricas claramente identificáveis. Esta era uma exigência absoluta para que a classe trabalhadora pudesse organizar a sua luta, as suas lutas, em direção a uma sociedade para além do capitalismo. Como dizia, não bastaria desejar, era preciso ter um fundamento sólido, racional, para orientar a atividade da classe trabalhadora, as lutas da classe trabalhadora, no sentido de buscar a superação desta sociedade e a criação de uma sociedade para além do capitalismo. Bom, mas a problemática estava na mesa. Agora, quem é que vai fazer isto? Vocês, suponho, já devem ter estudado Marx e sabem que o genial pensador que elaborou, pelo menos os fundamentos desta teoria, foi Marx. Ele elaborou ele fez duas coisas fundamentais, além de N outras coisas também muito importantes. Primeiro, ele elaborou uma concepção de mundo que demonstra que a realidade social é radicalmente histórica e social. Ou seja, é resultado integral dos atos humanos, nem da natureza, nem de seres extramundanos. Portanto, a primeira grande contribuição do Marx foi esta. Como ele fez isso, eu já vou dizer. Ele elaborou uma concepção de mundo que batia de frente contra a concepção burguesa. Nós não nascemos egoístas, nós nos tornamos egoístas. Aí é outra coisa. Portanto, a primeira grandíssima contribuição do Marx foi elaborar esta teoria, esta concepção de mundo, que demonstra que nós fazemos a história, só nós mesmos. A segunda grande questão que Marx elaborou foi, baseado nesta primeira, um padrão científico-filosófico radicalmente novo. Eu não tenho tempo aqui, porque me levaria todo o tempo só para falar disto. Mas para quem interessar possa, depois o Albani passa o meu site para vocês. Tem um livro que eu escrevi chamado Método Científico, uma abordagem ontológica. Marx elaborou um método científico que é radicalmente diferente do método que nós costumamos estudar na universidade, que é o chamado método científico moderno. Eu não estou dizendo... Não sei como é que vocês estudam aqui, portanto não levem como crítica pessoal. Eu estou falando dos meus mais de 30 anos de universidade e de estudos sobre o processo educativo, e isto é claro. A nossa formação não é pautada pelo método científico, de modo geral, não é pautada pelo método científico elaborado por Marx. Mas é o método que permite a compreensão mais elevada, mais profunda possível da realidade. A partir dessas duas coisas, da concepção de mundo e desse método científico radicalmente novo, Marx elaborou as teorias dele. Vamos lá ao Capital, e o Capital não é entendível sem este método, esses fundamentos ontometodológicos postos por Marx. Bom, agora entramos na temática que nos interessa aqui, depois desse preâmbulo todo. Como é que Marx fez isto? Bom,
Suponho que vocês conheçam um pouco a biografia do Marx, a trajetória dele, sabem que ele não nasceu marxista, e que até durante um certo tempo ele disse: esse pessoal tá falando em meu nome aí, eu não sou marxista não. Mas ele era um cara muito inteligente, muito pesquisador, muito curioso, muito investigador, foi estudar e ao longo dos estudos dele, ele estudou os grandes economistas ingleses e franceses, estudou os grandes filósofos desde Aristóteles até o tempo dele. Então ele, por uma série de circunstâncias históricas, chegou à conclusão que nesta sociedade existem duas grandes classes. Nenhum dos grandes pensadores burgueses dizia claramente isso. Alguns até enfatizavam que existiam classes, mas não era uma questão fundamental. Mas ele pôs a coisa bem clara. Ele percebeu que nesta sociedade os trabalhadores produzem a riqueza e por este processo do trabalho assalariado são explorados, oprimidos e ficam pobres enquanto a burguesia fica rica. Aí ele, um bom humanista, tomou o partido da classe trabalhadora. Olha, eu me vejo na classe trabalhadora que produz a riqueza, que vende a sua mercadoria chamada força de trabalho, se dana trabalhando e enriquecendo os outros. Aí, por isto, ele disse: eu vou estudar como é que se dá esse processo. E ao longo de todos os estudos dele, ele se deu ao trabalho de entender como e por que a desigualdade social surgia. E deixou muito claro que a desigualdade social não surge porque somos egoístas por natureza, porque, digo de novo, nós não somos, segundo ele, nós não somos egoístas por natureza. Este sistema social nos faz egoístas, sem dúvida nenhuma. Mas, há 300 mil anos, quando a humanidade já existia, ninguém era egoísta. E não era, de novo, porque tivessem nascido bonzinhos. É porque na humanidade primitiva, quem fosse egoísta, só pensasse em si, não viveria 2 dias. Dentro daquela situação complexa para enfrentar, não conseguiria sobreviver sozinho. Então, como é que ele começou a demonstrar? De onde ele partiu para demonstrar que mudar o mundo é possível e que é uma necessidade da classe trabalhadora para sair desta miséria da pobreza e da opressão e da miserabilidade, enfim. De onde ele começou? Aí vocês podem pegar as obras dele e ver que ele foi tateando, né? Peguem os manuscritos econômico-filosóficos de 44, ele já faz menção a este fato da exploração dos trabalhadores no sistema capitalista. Mas vocês depois vão para a ideologia alemã, vão para o prefácio da contribuição à crítica da economia política e outras obras de juventude, portanto, quando Marx era jovem ainda. Num determinado momento, ele apontou para a categoria fundamental para entender o processo social desde os seus primórdios. E é quando na ideologia alemã ele e Engels dizem: nós vamos partir agora da terra para o céu e não do céu para a terra. Do mundo, não é do mundo das ideias. Nós vamos partir do mundo real. O que é que o mundo real diz para qualquer ser intelectual honesto? Que, meu senhor, se você não transformar a natureza para criar riqueza material suficiente para atender às suas necessidades, você perece. O ser humano, para poder existir e continuar a existir, tem que fazer uma atividade fundamental, que é trabalhar.
Então, neste momento, ele põe o dedo na questão fundamental. O trabalho é a categoria fundante do ser social. Mas esse trabalho é trabalho no sentido mais geral possível. Não é o trabalho assalariado, não é o trabalho servil, não é o trabalho escravista. É o trabalho no sentido geral. Para que o ser humano possa sobreviver e continuar a viver e se reproduzir, ele precisa atender às necessidades básicas. Tem que comer, tem que beber, tem que se vestir, tem que se abrigar, tem que, enfim. Isso está lá na ideologia alemã. Suponho que todo mundo leu. Se não leu, é tarefinha de casa. Para quem pelo menos quer entender este mundo em que nós vivemos. Bom, ele está colocando a pedra fundamental de uma nova concepção de mundo. Ele está dizendo que, veja, pegue de 13 bilhões e 600 milhões de anos, quando, segundo a teoria do Big Bang, surgiu o nosso universo. Mais adiante, 4 bilhões de anos, surge o sistema solar, surge a Terra, né? 3,6 bilhões de anos, surge a vida orgânica. Então você já tem o ser inorgânico, tem o ser orgânico, mas não tem ainda o ser humano. Sinto muito dizer que o ser humano não foi criado por Deus há 6.000 anos. Ele surgiu quando uma determinada espécie dos animais superiores começou a fazer esta atividade chamada trabalho. E aí a coisa, por isso esta categoria trabalho é aquela que faz a passagem, que faz o salto do ser inorgânico e orgânico, ser natural, ao novo tipo de ser que é o ser social. O trabalho, neste sentido, cria o ser humano. Com todo o respeito por outras crenças, não estou aqui estou colocando o que Marx disse, e eu particularmente acredito. O que Marx está dizendo é que o trabalho cria o ser humano. Cria. Sabe o que é criar? Bom, é dar vida a algo que não existia. E é isto que, segundo ele, o trabalho faz. O trabalho cria o ser social. Dá vida a um novo tipo de ser que não existia e que agora vai, ao longo do processo histórico, se efetivar. Neste sentido, ele não está falando do trabalho, de novo, em uma situação concreta, ele está falando do trabalho em sentido geral. Agora, se vocês forem lá, especialmente, depois de percorrer os manuscritos, a ideologia alemã, o pós-fácil, a contribuição à crítica da economia política, se vocês forem ao capítulo 5º do Capital, ele deixou claro em algumas páginas o que é trabalho neste sentido geral. Diz ele, trabalho é um intercâmbio do ser humano com a natureza, através do qual o ser humano transforma a natureza, veja, transforma, não simplesmente assume a natureza como ela é, mas transforma a natureza para atender às suas necessidades. E, ao mesmo tempo, se transforma, vamos ao pleonasmo, a si mesmo. Se cria a si mesmo. Neste processo de criar a riqueza material para atender às necessidades humanas, o ser humano se torna humano, ele não nasce humano, ele não nasce nem salgado, nem ensopado, ele nasce com a potencialidade natural, mas ele se faz ao longo deste processo de transformação da natureza e também se transforma, faz, constrói, transforma tudo o que você quiser, a sua subjetividade, as ideias, os valores, as teorias, as relações sociais, tudo isto é resultado
interatividade humana. Veja, se isto é verdade, e eu particularmente acho que é, está comprovado que a realidade social, somos nós que fazemos, portanto ela é integralmente histórica e social. A nossa natureza, inclusive, é histórica e social. Somos nós que fazemos através de uma série de circunstâncias históricas, com a interveniência de muitas mediações, mas somos nós que fazemos. Ele está pondo o chão para que a classe trabalhadora possa dizer, bom, espera aí, se somos nós que fazemos o mundo, nós podemos mudá-lo. Não é assim que tem que ser sempre. Não é como os burgueses dizem, a desigualdade está aí, é insuperável e a gente tem que se conformar. E insisto nisso, porque hoje, uma das coisas mais perversas que existem, inclusive no setor educativo e na universidade, é a naturalização da desigualdade social. As coisas são assim. Depois eu volto a isso. O horizonte de mudança do mundo se perdeu e a gente tem que brigar por melhorar este mundo. Se o que eu estou dizendo é verdade, o que o Marx está dizendo, se eu interpretei bem Marx, né? O que o Marx está dizendo é que este mundo é assim porque nós o fazemos assim. Mas ele não foi sempre assim e não precisará ser sempre assim. Bom, há uma série de outras demandas que a classe operária deixou na mesa que o Marx responde. Mas a fundamental para tratar dessa questão do trabalho é esta. O trabalho é a categoria que funda, cria o ser social. A partir do trabalho, como exigência da complexificação da realidade social efetivada pelo trabalho, aí surgem N outras dimensões da atividade humana. Veja, surge a linguagem, surge a cooperação social, surge o direito, a política, a ciência, a filosofia, a religião, a educação, tudo o que vocês sabem, mas todas estas dimensões têm como matriz fundante uma determinada forma de trabalho. Então, ao longo do processo histórico, a matriz é o trabalho. Aí, dependendo da complexificação que vai se fazendo a partir disso, surgem todas as outras dimensões da atividade da vida humana. Tranquilo. Aí, esta entra a grande categoria da totalidade. A realidade social é uma totalidade. Eu não posso parar aqui por uma questão importantíssima, que tem a ver com a fragmentação do conhecimento. Fragmentação, rapidinho, você é sociólogo, eu sou filósofo, você é economista, você é cientista político, você é educador, e cada um trabalha no seu chiqueirinho. E como se ele pudesse explicar aquele tipo de atividade que ele faz pela própria atividade que ele faz. Isso é falso. O que o Marx está dizendo, a totalidade, a realidade social é uma totalidade que tem como matriz o trabalho e que permite compreender como é que as outras categorias vão surgindo ao longo do processo. Como surge a religião, a educação, a política, o direito, tudo isso, como vai compondo sempre uma determinada totalidade social. Aí, munidos desta ideia inicial de que o trabalho é a categoria que funda o ser social, você pode pegar agora o processo histórico. Agora sim, você pode pegar na comunidade primitiva, começar a estudar de 300 mil anos até 12 mil anos. Não tinha exploração, não tinha propriedade privada, não tinha classes sociais, mas tinha trabalho. Tinha uma determinada forma de trabalho. Para permanecer no mundo ocidental, você pode ir adiante. Depois disso, mais ou menos a partir de 12 mil anos, surge a propriedade privada. Tranquilo. Você pode compreender
por que e como surgiu a propriedade privada, portanto a desigualdade social, como surgiram as classes sociais, como surgiu o Estado, como surgiu a dominação de um ser humano pelo outro. Isto é histórico, isso não é natural. Aí você dá de cara com o escravismo, claro. Você tem os senhores de escravos e tem os escravos. A forma de trabalho que funda o escravismo é o trabalho escravo, isso todo mundo sabe. Você pode avançar mais e chega no feudalismo. Qual é a forma de trabalho que funda o feudalismo? É o trabalho servil, todo mundo sabe. Todo mundo aqui deve ter lido a história da riqueza do homem, que a gente sempre, especialmente para serviço social, mas não é só para serviço social não, é um livro que valeria para todo mundo. Bom, então, o trabalho servil, agora o trabalho dos servos, é que funda a sociedade feudal. De um lado você tem a nobreza, mas a nobreza não viveria sem o trabalho dos servos e dos camponeses. No seio do sistema feudal surge uma outra forma de trabalho, que é a forma de trabalho que vai fundar o sistema capitalista. Tranquilo. O sistema capitalista é um sistema histórico, não é natural, é um sistema que é baseado no trabalho assalariado e que, de novo, na sua concretude faz com que a burguesia enriqueça e os trabalhadores empobreçam, para mais ou para menos, claro. Mas isso é da natureza deste sistema social. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todo modo de produção, toda forma de sociabilidade sempre tem uma determinada forma de trabalho como seu fundamento. Podem pegar ao longo da história e ver que a coisa é assim. Para você estudar qualquer tema, qualquer temática, qualquer assunto, vai ter que, não precisa ser diretamente, mas sempre ter como pano de fundo esta ideia. Qualquer fenômeno social pode e deve ser estudado. Agora eu vou chamar a atenção porque eu vou fazer uma afirmação que me é muito cara diante da situação que nós vivemos. Prestem atenção, mas fiquem à vontade para discordar de mim, hein? Para dizer que não concordam, para contestar, enfim. Eu sou taxativo, mas posso estar errado. Repetindo. Todo e qualquer fenômeno social, repito, todo e qualquer fenômeno social pode e deve, se o pesquisador quiser entendê-lo na sua máxima profundidade, ser estudado a partir da concepção de mundo, que eu já expliquei aqui, e do padrão científico-filosófico fundados por Marx. Repito isso porque me parece da maior importância hoje, especialmente na situação miserável de decadência ideológica que a gente vive hoje. Veja, não é assim. Porque muita gente diz o seguinte: tudo bem, você é marxista, ótimo, vá lá pelo caminho que você quer, mas eu sou positivista, eu sou estruturalista, eu sou fenomenólogo, eu acho que eu prefiro este método e você... Não é assim não. Você como trabalhador, trabalhadora, você tem que escolher o melhor. E o melhor não é você que diz que é. Veja a perspectiva ontológica. Eu sempre estou olhando de lá para cá, não daqui para lá. Não sou eu que diz, eu prefiro isto, eu prefiro aquilo. Não é isto. A questão é de classe. A classe operária, não eu, a classe operária precisa de um conhecimento que seja o mais profundo e amplo possível, porque ela quer mudar o mundo. Ela quer ter um conhecimento da realidade social até a sua mais ampla profundidade.
para poder intervir e orientar as suas lutas no sentido de mudar o mundo. É isso que é a classe operária. Portanto, não é uma questão nem do Marx, não é uma questão minha. Ah, você prefere, não é preferência de jeito nenhum, é uma questão ontológica, é assim na realidade. Mas é claro, lembrem do que eu disse no começo, eu estou falando de um ponto de vista de classe, da classe trabalhadora, não da humanidade em geral, da sociedade em geral. Quem precisa deste conhecimento é a classe trabalhadora. A classe burguesa precisa daquele outro conhecimento que diga que nós somos egoístas por natureza, a desigualdade social é insuperável, a gente tem que tentar melhorar a situação, porque esta é o possível. O que o Marx está dizendo não é isto. E o que a classe trabalhadora está dizendo pela boca do Marx é que ela precisa de um conhecimento que permita intervir até o final. Então volto a fazer aquela afirmação minha. Todo e qualquer fenômeno social pode e deve ser, se você quer tomar a perspectiva da classe trabalhadora e compreendê-lo na sua máxima profundidade, pode e deve ser tratado de um ponto de vista, do ponto de vista metodológico e da concepção de mundo fundados por Marx. Bom, outro dia eu fiz uma live sobre o pluralismo metodológico. E o pluralismo metodológico diz exatamente isso. Eu escolho o método que eu acho mais apropriado. E eu estou dizendo, não é nada disso, não é você que escolhe, não. E quando você escolhe, olha como é que é interessante. Quem escolhe não é você, é o método que escolhe você. Quando você diz, eu prefiro o estruturalismo, ou hoje, como se diz, que não é para falar da Europa, como é que é isso? É decolonial, tem que ser um ponto de vista decolonial. Quando você escolhe isto, não é você que escolheu, é ilusão sua pensar que é você que escolheu. É o método que você elegeu que escolheu você, que você vai agora trabalhar no sentido que ele impõe a você. E com isto, obviamente, você vai falsear necessariamente, não é falsificar tudo, é falsear a realidade. Porque a burguesia precisa necessariamente do falseamento da realidade. Ela não pode, óbvio, nenhum burguês vai chegar para você e vai dizer, eu estou explorando você sim, eu fico rico e você fica pobre. Nenhum burguês vai chegar a fazer isso, a falar assim. Óbvio por não. Mas o trabalhador sim, ele pode dizer, peraí, burguês, você está me explorando, sim, você fica rico e eu fico pobre. Aí a questão é outra. É importantíssimo que vocês entendam isso. Porque isto não é dogmatismo. Você então acha que o marxismo é o supra-sumo, é o melhor simplesmente. Então você é dogmático. Porque você tem que ser aberto às coisas. Não é dogmático, sabe por quê? Não, o método do Marx não tem um grama de dogmatismo. E se é dogmático, não é marxista. Por quê? É uma coisa muito simples. Porque a verdade está na realidade. Não sou eu que digo que a realidade é assim. Eu tenho que traduzir a realidade como ela é. E ao traduzi-la, eu posso me enganar. Claro. Por isso que eu disse para vocês, fiquem alertos, podem discordar de mim, podem vir com tudo o que quiserem, desde que venham com argumentos. Só isto. Eu posso estar errado, claro. O Marx também esteve errado em alguns momentos. Não é assim, porque
O marxista é o dono da verdade. Não existe dono. A única dona da verdade é a realidade. A nossa tarefa é traduzi-la de um ponto de vista mais avançado possível, que é o ponto de vista da classe trabalhadora, para auxiliar a luta da classe trabalhadora a superar esse sistema social. Bom, com isto, vamos um pouco adiante. Viemos lá da comunidade primitiva, propriedade privada, escravismo, feudalismo, capitalismo. Agora nós queremos ir para uma outra sociedade. Uma sociedade comunista. Opa, espera aí. É possível isso? Claro que é possível. Se é verdade o que eu disse até agora, e somos nós que fazemos a história, é possível. Não é inevitável. Não é garantido que a classe trabalhadora vá fazer isto. Mas que é possível, é. Porque somos nós que fazemos a realidade social. Aí vai depender de uma série de outras questões que não dá tempo para trabalhar aqui. Mas é uma possibilidade real. E é uma necessidade absoluta para a classe trabalhadora. Se vocês tiverem o seu empreguinho, ficarem felizes da vida, gostarem, quiserem ser assim a vida inteira, é toda a liberdade. Não digam que assumem a perspectiva da classe trabalhadora, porque isso é falso. O horizonte da classe trabalhadora é a superação integral, radical, de toda forma de exploração e opressão de um ser humano pelo outro. Mas, para isto, voltamos à questão do trabalho. Que tipo de trabalho poderia fundar isto? Que tipo de trabalho? Eu sempre digo, olha, todo modo de produção tem uma forma de trabalho como seu fundamento. A ninguém ocorreria falar do capitalismo sem falar do trabalho assalariado, óbvio. Então, vamos falar de socialismo. Eu vou usar a palavra comunismo, que eu prefiro comunismo a socialismo, que fica no meio do caminho. Para chegar numa sociedade comunista, a primeira pergunta é: que forma de trabalho poderia fundar uma sociedade comunista? Comunista é curto e grosso. Uma sociedade onde todo mundo pudesse viver dignamente e bem. E onde todo mundo pudesse trabalhar um dia na semana. Não está se brigando contra o 6 por 1 hoje? A nossa luta não é por 6 por 1 não, gente. Não é contra o 6 por 1. Claro que é contra o 6 por 1. Mas a nossa luta da classe trabalhadora é por 1 por 6. É por trabalhar um dia e folgar todos os outros. Esse cara é louco. Não é possível. Claro que é possível, gente. Claro que é possível. Pensem no que se produz de riqueza material hoje. Pensem na tecnologia que existe. Se ela estivesse a serviço do humano, tranquilamente se poderia trabalhar um dia. Eu não vou nem trazer aqui a pesquisa da OIT, porque aí você veria o que é uma pesquisa que fundamenta isso, que é burguesa. Enfim, qual seria a forma de trabalho que permitiria fundar uma sociedade comunista, ou seja, uma sociedade em que todo mundo pode viver bem trabalhando apenas um dia na semana? Marx deu um nome a esse tipo de trabalho. É o trabalho associado. É o trabalho de produtores livres, livremente associados. Ele diz isso em um determinado momento, acho que é no Capital. Esta é a forma de trabalho. Produtores livres, que se associam, se juntam as suas forças livremente para fazer esse tipo de trabalho, que pode então permitir construir uma sociedade comunista onde todo mundo viva bem. O que é trabalho associado? Esta é uma categoria fundamental. E eu tenho visto muito maltratado. Tem gente que confunde trabalho associado com trabalho em cooperativa, o trabalho do MST.
eu não estou desvalorizando nada, eu estou dizendo que isto não é trabalho associado, só isto. Confunde fábricas ocupadas, confunde trabalho voluntário. Isto não tem 1 grama de trabalho associado, não é trabalho associado. E não é porque eu queira ou não queira, é porque trabalho associado é uma forma de trabalho em que os produtores, os trabalhadores, controlam de maneira livre, coletiva, consciente e universal o processo de produção da riqueza material. Tem que ser universal. Não pode ser você fundar uma cooperativazinha, compra um sítio, funda uma cooperativa, aí você tem um trabalho associado. Não, isso é trabalho associado no sentido miserável do termo. Não tem nada a ver com o termo do Marx. Trabalho associado é uma forma de trabalho em que os trabalhadores livremente programam o que vão fazer, quais são as suas necessidades, o que eles vão produzir, como vão produzir e como vão distribuir aquilo que foi produzido. Isto é trabalho associado. Mudar a forma da produção, mudar a destinação da produção, mudar a forma da distribuição da produção. Isto é, e universalizar isto é trabalho associado. Bom, se isto é verdade, então aí a categoria do trabalho associado é aquela que funda um sistema comunista. Mas, para que o trabalho associado possa existir, existe uma condição sine qua non. E é uma condição assinalada por Marx, no Capital. Aliás, na própria ideologia alemã. Para que o trabalho associado possa existir, há uma condição que é a seguinte: é preciso um autodesenvolvimento das forças produtivas, um altíssimo desenvolvimento da capacidade de produzir riqueza, claro. E o Marx e o Engels dizem claramente na ideologia alemã: se se tentar construir uma sociedade comunista com baixo desenvolvimento das forças produtivas, com falta de capacidade tecnológica de produzir em abundância, fatalmente vai fracassar. Peguem todos os exemplos históricos para ver se isso é verdade. Nenhuma tentativa revolucionária até hoje conseguiu fazer isso, porque todas elas, ou juntas, ou a teoria do trabalho é absolutamente fundamental para compreender o processo histórico todo e para chegar até hoje e orientar as lutas sociais da classe trabalhadora para mudar o mundo e construir uma sociedade comunista. Bom, agora vamos à emancipação humana. Como é que está o tempo? Mais 10 minutos. Mais 10. Mais 10? Não. Mais 15. Mais 10 minutos eu vou fazer uma introdução. Mais um pouquinho mais. Veja, vamos voltar de novo lá para o começo. A categoria do trabalho, quando a gente fala em emancipação, todo mundo sabe, a emancipação tem a ver com liberdade. O garoto, a garota que se emancipa não tendo ainda 18 anos, mas por uma série de circunstâncias é livre juridicamente. O Brasil se emancipou de Portugal em 22. Não sei se emancipou mesmo, mas enfim. Dizem que emancipou-se em 22. Mas aqui emancipação é outra. Aqui é uma questão de liberdade do ser humano. E a liberdade do ser humano começa no ato primitivo de trabalho. O ato de trabalho, aliás, eu esqueci também algumas coisas aí, porque é tanta coisa. O ato de trabalho implica que você diante de uma situação concreta, você busca alternativas. Eu posso fazer isto, posso fazer aquilo outro. Né? Então você tem escolha. Veja a diferença, o animal não tem escolhas. O animal é pelo instinto levado a fazer o que tem que fazer. O ser humano, diante de uma situação concreta, ele tem, podem ser mínimas as escolhas, mas tem. Este fato define a liberdade humana. A liberdade
como a própria forma do trabalho, é histórica. Na comunidade primitiva, há 300 mil anos, os seres humanos eram livres, mas a liberdade deles era muito pequena. Por quê? Falta de conhecimento da natureza, falta de domínio da natureza, falta de tecnologia, falta de tudo. Então, as opções, as possibilidades de escolha deles eram muito pequenas. Na medida em que a humanidade vai se complexificando, essa liberdade vai se expandindo. Conhecendo mais a natureza, dominando mais a natureza, a liberdade vai se expandindo. E, para encurtar uma história longa, ao longo deste processo, passa pela propriedade privada, que também põe... Veja, no escravismo, quem é livre efetivamente são os senhores de escravos. Os escravos não são livres minimamente no sentido das coisinhas que eles fazem, mas a liberdade maior não chega nele. No feudalismo, quem é mais livre é a nobreza. E a nobreza clerical, especificamente e tal. Mas o que nos interessa é chegar no capitalismo. Vocês, suponho, são livres, não é? Como dizia meu amigo Zé Paulo, topam ir jantar hoje à noite em Paris? Todo mundo topa, mas por que ninguém pode? Porque o bolso não deixa. Que diabo de liberdade é esta? São livres? Claro, nós somos mais livres do que os servos, sim. O servo não podia sair do feudo, ele tinha que ficar lá. Muito mais livres que os escravos, claríssimo. Mas a nossa liberdade nesta sociedade é também profundamente limitada. O burguês é mais livre do que a gente, claro, mas a maioria dos trabalhadores tem a liberdade limitada pelo bolso. O que tem no banco, o que tem no bolso é que diz o que ele pode fazer, comer, se vestir, enfim, ir para a praia, fazer, enfim, uma série de coisas que é o bolso que define. Onde é que está o fundamento dessa liberdade? No contrato de trabalho que o burguês faz com o trabalhador. Ao se juntar a força de trabalho do trabalhador e o capital do burguês, os dois fazem um contrato. O trabalhador vende a sua mercadoria, chamada força de trabalho, o capitalista compra, põe para trabalhar, enriquece, o trabalhador empobrece e tal. Aí este ato atribui a estes dois contratantes o direito, não é um direito jurídico ainda, mas é um direito no sentido ontológico. Este contrato atribui aos dois contratantes o direito de cada um buscar a satisfação dos seus interesses. Claro, nada disto existia no feudalismo, nem no capitalismo, nem no escravismo. Nesta sociedade, você, trabalhador, vendendo a sua força de trabalho, ganhando o seu saláriozinho, você tem o direito de fazer o que você puder com ele, tranquilo. Mas a liberdade, como eu digo, para no que tem no bolso. O que o Marx deixa claro é que esta forma de liberdade, é claro que é um progresso em relação ao escravismo e ao feudalismo, não tem dúvida. Ou alguém aqui quer voltar ao escravismo? Quem quiser ser escravo, avisa que depois a gente faz uma listagem. Mas é uma forma de liberdade necessariamente limitada e profundamente limitada e desumana. Até porque o processo de trabalho desumaniza profundamente os trabalhadores. Então, o que o Marx diz, esta é o que se chama de emancipação política. Politicamente, nós somos todos iguais, não é? Juridicamente, somos todos iguais. Em princípio, sim. Agora, veja na prática como é que as coisas acontecem. O pobre, todo dia acontece isso, o pobre preto é fuzilado pelo PM, porque é pobre e preto. Por suposto, tem que ser criminoso.
mas ele é juridicamente e politicamente igual a todos os outros, sejam eles pobres, sejam ricos. É um progresso? Do ponto de vista histórico mas do ponto de vista para adiante é uma limitação profunda. O que o Marx está propondo é a emancipação humana, uma emancipação, uma forma de sociabilidade em que todos os indivíduos possam ser efetivamente livres, que tenham acesso ao maior grau de liberdade que o ser humano pode atingir. E o maior grau de liberdade que o ser humano pode atingir só tem como base o trabalho assalariado. Veja, vamos fazer de conta que nós somos aqui a humanidade, que nós vamos nos unir todos e todas para organizar o trabalho segundo nós queremos. Lembra que nós somos toda a humanidade. Nós vamos produzir as coisas que nós achamos que são importantes, vamos fazer da forma que é legal para todos nós, vamos orientar no sentido de produzir para atender às necessidades humanas, vamos trabalhar no sentido de distribuir agora para todo mundo segundo as suas necessidades, porque tem para todo mundo, tem riqueza para todo mundo. Então você pega aquilo que você precisa. Você não precisa comprar um caminhão de coisa, porque no dia seguinte vai ter de novo. Isto é comunismo. Isto é base do trabalho associado. Então, se nós fizermos isto, veja, é o maior grau de liberdade que nós podemos ter. Você, junto com outros, junta as forças, junto com outras pessoas, produz as coisas, tem o acesso de acordo com as suas necessidades. Não vejo, a não ser que vocês acreditem em anjinhos. Um anjinho pode ser mais livre, mas nós não. Então, é o maior grau de liberdade que o Marx está propondo, mas ele não está propondo como um desejo, como uma utopia. Ele está propondo após uma puta análise real. Se os trabalhadores fizerem isto, poderão então ter acesso ao grau mais elevado de liberdade possível e ao grau mais elevado de autoefetivação como seres humanos. Num determinado momento lá do 3º volume do Capital, ele diz: a maior forma de liberdade, eu não sei as palavras exatas, mas o sentido é este: o reino da liberdade é configurado pela forma do trabalho, que é o trabalho associado, que implica pouco tempo de trabalho, e pelo enorme tempo livre. Bom, vamos lá? Você deu a sua contribuição, trabalhou um dia na semana, deu a sua contribuição, tchau e bênção, agora eu vou tomar uma matuta, né? Meu amigo aí gosta de uma matuta, né? A gente pode ir para a praia, a gente pode fazer música, a gente pode fazer arte, a gente pode se divertir. Isto é real, gente. Quer dizer, isto nós temos que tornar real. É uma possibilidade real. Isto é que Marx chama de emancipação humana. O ser humano chegar num patamar o mais elevado possível, daí para diante poder efetivar as suas potencialidades humanas. Digam-me se vocês podem fazer isto hoje. Quem trabalha, trabalha 8 horas, até às vezes 1 hora para chegar no serviço, depois 1 hora para chegar em casa, aí está cansado, aí no dia seguinte ele sabe que tem que voltar, aí está cansado, aí está doente, isto é desumano. Você só pode atingir a plena emancipação humana